O camelo e as varetas flutuantes. O primeiro homem que viu um camelo fugiu. O segundo se aventurou a chegar perto. O terceiro ousou a passar um laço pelo seu pescoço. Os sentinelas que vigiavam a praia vislumbraram ao longe algo flutuando e não resistiram e gritaram: uma vela, um poderoso navio de guerra. 5 minutos depois, era um barco à vela para eles. Depois de certo tempo, eles perceberam que era um esquife. E depois, já muito perto, muito próximo, eles avistaram varetas flutuando. Eu sei que essa história vai se aplicar a muita gente e eu quero muito que você extraia o melhor dessa conversa. Meu nome é Daiane Morales, eu trabalho com imagem e desenvolvimento pessoal, porque as duas coisas andam juntas, não tem como divorciá-las. Elas vão andar realmente, a sua imagem e o seu desenvolvimento vão andar abraçadas. Então vamos lá. O que eu quero que você aprenda aqui, que é, inclusive, deixa eu ajeitar vocês, uma coisa que eu converso com os meus clientes. Porque a maioria das pessoas que me procuram, elas querem saber como aparecer. Elas querem mudanças no vestuário, na postura, na linguagem corporal, etc. Elas querem algumas mudanças, algumas lições e de como aparecer, ou seja, lições de aparição. E muitas vezes a gente precisa saber onde realmente, quando se retrair, digamos. Muita circulação, no mundo da economia, muita circulação diminui o preço de mercado. E se você nunca ouviu falar de tulipomania, eu recomendo que você siga esse conselho. Ai, daí eu não sei o que é tulipomania, enfim, eu já vou contar para você logo mais. O que acontece? No mundo em que tem muita presença, muita collab, precisamos estar em todos os lugares possíveis, a gente vê que historicamente isso não faz de fato um desenvolvimento, quem visa um desenvolvimento pessoal e tudo mais, seguir completamente. Não estou falando para você ignorar tudo quanto é convite e oportunidade, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o poder de brincar de pique-esconde, aparece e desaparece, é muito importante para percepção de valor. Ou seja, no mundo em que as pessoas aparecem demasiadamente, em que a privacidade praticamente é inexistente e também se fomenta muito a respeito delas, isso não necessariamente as torna extraordinárias e simplesmente mais comuns. Por exemplo, uma lição de Napoleão, eu já falei dele no primeiro vídeo, Napoleão, ele fala assim, olha, não é bom que me vejam constantemente no teatro, porque senão eles vão parar de me notar. Ou seja, se eu ficar frequentando com muita frequência esse lugar, por mais que eu queira ir, vão deixar de notar a minha presença ali, ou seja, vou deixar de ser extraordinário e me tornar ordinário, e não é isso que eu viso para os meus negócios. Uma outra coisa também a gente percebe, como eu falei, na tulipomania. Quando na Holanda, salvo engano, no século XVII, queriam tornar a tulipa algo poderoso, um símbolo de poder e de status, sim, uma flor. E quando eu estive na Suíça, elas dão naturalmente assim canteiros na ai meu Deus, desculpa gente, em canteiros assim, você encontra elas de maneira comum. Entretanto, no século XVII, quiseram trazer ela um certo valor, um símbolo, como eu disse, de status. O que fizeram? Ela não podia ser obtida, ela estava escassa, ela não era tão simples, era quase impossível você ter. Para vocês terem uma ideia, o peso dela, de uma única tulipa, quase que ultrapassava o preço da grama do ouro, para você ter uma ideia de como é uma simples flor teve ali o seu valor aumentado porque quiseram trazer um símbolo, ou seja, as coisas mais exclusivas, escassas no mundo, elas têm um valor, digamos, exagerado, que muitas vezes, e as pessoas muitas vezes estão dispostas a pagar pela exclusividade. E você pode levar essa lição, para diversos aspectos. Então, a lição do camelo, se você não percebeu, qual é a lição do camelo? A primeira pessoa que avistou fugiu, se assustou. A segunda ousou chegar perto. A terceira já passou um laço. A familiaridade domestica. A familiaridade torna você
comum, a sua presença comum. Então, se você quer se fazer extraordinário, nem sempre em todos os lugares, em todas as conversas, ou ser visto totalmente, né? Ser assim, muito cristalino, né? Em todas as situações, não, talvez não convém. Entendeu? Uma outra lição é a vida da Rainha Virgem, a Rainha Isabel I, que, como estratégia, inclusive de guerra, assim, uma estratégia política, ela se conservou, digamos, pura. Não teve relacionamentos. Ela se reservou a não se casar. Não quis se casar, embora ela tivesse ali, ela sempre deixava uma certa possibilidade, esperança das pessoas a terem, mas nunca de possuírem. Então, ela se reservou, inclusive, ela era vista até como uma pessoa divina por isso, por essa aura, ou seja, e ela, de alguma maneira, fazia com que todas as pessoas ficassem encantados e cada vez mais alvoroçados em ter a posse dessa mulher. É, então, a Rainha Virgem, ela também nos dá algumas lições desse poder, digamos, o poder da ausência, o poder da escassez. E uma coisa que a gente pode comprovar também, sendo bem banal, nas lições sobre amor e sedução. Quando nós estamos ali nos primeiros momentos de interesse por alguém, a ausência nos faz criar imaginação, divagar sobre possibilidades, de imaginar a nossa vida ali ao lado daquela pessoa, entende? Até o Livinho cantou sobre isso, na imaginação, entendeu? Só que quando aquela pessoa é realmente, eu não vou falar adorada, mas é que nós temos certa obsessão e queremos estar próximos, quando nós estamos muito próximos, saturados daquela pessoa, ela se torna comum, ela se torna igual às outras, exatamente por estar presente demais. Nós notamos a ausência do sol, o valor do sol nos dias bem saturados de chuva. Então, aprenda a brincar de pique-esconde. Se você gostou desse vídeo, envie para alguém, né, que precise talvez dessa lição de desaparecer um pouco, retrair um pouco. Curta esse vídeo e deixe seu comentário aqui, se ele foi útil, se você aprendeu algo. Espero que vocês tenham um ótimo dia e é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.